E nesta data, mesmo que não seja a data exata do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos alegrar e elencar os vários motivos de alegria que temos por termos sido resgatados pelo sangue do Cordeiro. Foi pura graça de Deus. Não é porque você ou eu sejamos melhores do que os outros, não é porque somos evangélicos, nem pertencemos a uma denominação X ou Y, não. Mas é porque a graça de Deus, um favor imerecido, nos foi dado para podermos enxergar a salvação do Senhor Jesus. Foi Deus quem abriu os nossos olhos. Lá em Lucas, capítulo 2, texto que foi lido essa noite, do versículo 1 em diante, mostra a trajetória do nascimento do Senhor Jesus. Nós observamos dados e informações conhecidos de toda a história do cristianismo, que o Senhor Jesus nasceu e foi posto numa manjedoura. Não havia local na hospedaria para eles estarem ali, nem José, nem Maria, nem o seu filho. Já seria, por demais, humilhante o Filho de Deus nascer numa hospedaria. E mais ainda, ele não ter nem berço para ser colocado. E quando você pensa nisso, que lição deve lhe saltar aos olhos? Será que o Senhor Jesus, ou o próprio Pai, queria ensinar a humanidade a viver na pobreza? Esse é o ensino? Certamente não. Certamente não. O que Deus queria com esse texto e com o nascimento de Jesus, em meio a dificuldades, é interessante que nós cantamos hoje, Noite de Paz, o nascimento de Jesus. Noite de paz para nós, porque quando Jesus nasce, nós sabemos que teremos paz com Deus, mas não foi uma noite de paz para José e Maria, tendo o seu bebê no meio de uma estalagem, onde os animais estavam, e Jesus não tendo um local apropriado para ser colocado um bebê. Você imagine como é o parto normal de uma mulher ali, sem nenhuma assistência médica da época, que certamente existia, e sem o mínimo de higiene. Será que foi uma noite de paz? Certamente para José, Maria e o pequeno Jesus foi difícil. Paz para nós. Paz para nós. Hoje podemos louvar a Deus nesta igreja, adorar ao Senhor pela bênção de Jesus ter nascido e nos resgatado das trevas do pecado. Mas para aquela família foi muito difícil. Por que Deus fez isso? O que é que Jesus queria? O Senhor queria, creio eu, despertar a fé na humanidade. Quem vai seguir um Deus pobre? Quem vai seguir o filho de um carpinteiro? Os homens seguem os poderosos, os homens seguem os reis guerreiros. O Senhor quis que o seu filho nascesse em simplicidade, para que aqueles que o viessem a seguir, o seguissem não por fatores humanos, mas pela pura graça de Deus. Se você segue ao Senhor Jesus por outro motivo, se você está numa igreja que segue a Jesus por outro motivo que não seja a glória de Deus, esse dia, o dia de hoje, é o momento de você repensar a sua fé. É o momento de você repensar o seu cristianismo, as suas obras para a glória de Deus. O que você tem feito para glorificar ao Senhor? Nas igrejas existem muitos trabalhos, muitos ofícios, muitos serviços, mas tudo isso pode ser simplesmente operosidade vazia, se não for para a glória de Deus. Devemos entender que se cremos no Senhor Jesus Cristo, é porque o próprio Pai nos deu Jesus de presente. É um presente que nós não temos como retribuir, é um presente que nós nunca teríamos condição de comprar, e é um presente que realmente precisávamos, e nem sabíamos que precisávamos. Aqueles que acham que a simples religião supre todas as necessidades, está muito enganado.
Sem o Senhor Jesus Cristo, a religiosidade ela é vazia. Estar numa igreja cristã sem uma fé fundamentada no Senhor Jesus Cristo é puro ritualismo, é religiosidade, não é o verdadeiro culto a Deus. Por isso, Deus quis que seu Filho, Criador também do céu e da terra, diz lá Hebreus capítulo 1, nascesse de maneira tão simples. É a loucura da pregação para envergonhar a nossa sabedoria e nós virmos a nos prostrar diante de Deus, diante do poder de Deus, diante da adoração a Deus. Tudo o que fizemos aqui e vamos fazer, se Deus permitir, neste ano que virá, tem que ser para a glória de Deus, é motivado pelo Senhor Jesus Cristo, quer seja uma programação de jovens, quer seja uma atividade com crianças, uma cantata como esta, um retiro de casais ou de jovens, o que quer que seja, tudo tem que ser voltado para a honra e glória de Deus. E viemos hoje para isso, para honrar e glorificar o Senhor nosso Deus, porque se não fosse o Senhor Jesus, estaríamos eternamente condenados ao inferno. Não há outro caminho, não há outra esperança de vida. Quem já tem experiência de vida sabe das frustrações da realidade em que nós vivemos. Frustrações na família, frustrações no trabalho, desilusões. Quem nunca viveu todas essas coisas e não haverá de vivê-las? Mas o fato é que nós que cremos no Senhor Jesus, pela graça dele, esperamos um novo céu e esperamos uma nova terra. Mediante o nascimento do Senhor Jesus, nós temos que nos alegrar porque fomos alvos do amor de Deus, nos alegrar porque o Senhor nos atingiu, e alguns aqui atingiu toda a família, outros, alguns da família, mas devemos nos alegrar pelo nascimento de Jesus. E pensando no nascimento do Senhor, eu queria destacar pelo menos 3 motivos de alegria. Um motivo, não está dentro dos 3 que eu vou apresentar aqui, mas um motivo por si só, já é muito claro, é o fato de Jesus ter nascido. Mas 3 motivos que nos orientam a estarmos sempre contentes com a nossa fé no Senhor Jesus. O primeiro deles é que a alegria dos crentes, ela é muito diferente da alegria do mundo. Esse é um grande motivo para nos alegrarmos no Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria é diferente da alegria daqueles que vivem no sistema secular de pecado, daqueles que vivem na cultura de pecado. Nossa alegria é estar aqui. Para aqueles que não têm Cristo, vir a uma celebração como essa é estranho. Não tem, cadê o ânimo? Cadê a diversão? Né? Onde estão as coisas que o ser humano gosta? Pois é porque nós não estamos aqui para alegrar o ser humano, nós estamos aqui para adorar a Deus, na fé de que o Senhor vai receber o nosso culto para a honra e glória do nome dEle. Deus é o centro. Eu vou ler alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é que nos foi dado gratuitamente? Está lá em 1 Coríntios 2, verso 12. Jesus nos foi dado gratuitamente. A salvação no nome do Senhor nos foi dado de graça. Ninguém cobra a salvação de Jesus nesse sentido financeiro. E para que conheçamos isso, o Senhor nos deu um Espírito que vem da parte de Deus, certamente o Espírito Santo do Senhor. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, eles têm este Espírito do mundo. E a gente, por mais que bata e fale do Evangelho e bata na porta deles, anunciando a pregação da palavra de Deus, se Deus não os tocar, não vão crer. E ficamos muito tristes, principalmente quando esta bênção não chega a alguns dos nossos parentes, e por isso devemos continuar orando e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas é motivo de grande alegria para nós o nascimento de Cristo, porque o Espírito de Deus nos visitou, não porque merecemos, mas pela graça e favor de Deus. E nós devemos lembrar desta bênção todas as vezes que estivermos desanimados, porque o desânimo vem na vida cristã.
quem é o crente que nunca se desanimou, que nunca esmoreceu da leitura da palavra? E eu não estou dizendo que isso é comum e por isso vamos deixar desse jeito. Não, é um erro, é um pecado. O desânimo, o esmorecer. Sabe por que é um erro e um pecado? Porque Deus não merece o nosso desânimo. Deus não merece o nosso relaxar na obra de Deus. Mas por causa das nossas fraquezas mesmo, isso não é justificando, é explicando, muitas vezes não fazemos como Deus gostaria que fizéssemos a obra dele, que ele nos confiou nesse momento da história da humanidade. Aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 agora, nós vamos perceber mais um motivo de alegria pelo fato de não estarmos vivendo no mundo, pelo fato de estarmos vivendo com o Senhor, por sermos diferentes, termos uma alegria diferente da alegria do mundo. Olha o verso 14, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural aqui, que o apóstolo está falando, é aquele que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo. A questão não é que ele não entendeu a mensagem do Evangelho, este homem natural. A questão é que ele rejeita a mensagem do Evangelho, e ele não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, e parte para viver aquilo que está longe dos caminhos do Senhor, porque é da sua natureza, da natureza das trevas. A nossa alegria é podermos discernir o que é de Deus. A alegria que temos no nascimento do Senhor Jesus é porque Jesus fez uma ponte, ou usando outra metáfora, ele abriu uma porta para termos contato com Deus. Hoje, você que creu no Senhor Jesus pode orar a Deus e abertamente pedir, agradecer, contar suas tristezas e chateações para o Senhor, porque Jesus Cristo um dia morreu na cruz pelos seus pecados. E ainda no verso 16, 1 Coríntios 2,16, nós lemos: pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? A resposta é: nenhum homem natural, nenhum homem sem Cristo conheceu a mente do Senhor para poder instruí-lo. Só que o versículo não termina aí. O final do versículo 16 diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já pensou? Que ensino sublime! Quando Jesus Cristo nasceu, ele nos deu oportunidade de salvação. Fomos atingidos pela graça de Deus, o favor de Deus. Jesus é o nosso grande presente. Talvez de ontem para hoje muitos aqui receberam vários presentes no período do Natal. Crianças, jovens e adultos devem ter ficado felizes com seus presentes, mas o grande presente de Deus para nós, e destacando aqui, sem merecimento algum da nossa parte, este presente é o Senhor Jesus Cristo. E junto com Cristo, nos foi dado a mente de Cristo, o entendimento para compreender tão grande salvação que chegou até nós. E perceba que nos cânticos que entoamos, sempre é colocado que a luz veio ali de Belém, e que a luz tem que ser anunciada. Os pastores, logo em seguida de terem sido avisados pelos anjos da grande alegria de ter ali o nascimento do Filho de Deus, eles foram proclamar o Evangelho. Junto com esta bênção que nós temos, de não fazer parte do sistema de pecado do mundo, mas agora ter uma vida voltada para Deus, e Deus é a nossa alegria. Junto de tudo isso, nós devemos ter a grande e imensa alegria e o privilégio de proclamar e anunciar a salvação aos perdidos. Mas este é o primeiro motivo, um grande motivo para estarmos alegres pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter vindo à terra, ter nascido, morrido numa cruz, ressuscitado e ter nos chamado para fazer parte do seu povo. A alegria dos crentes é muito diferente da alegria do mundo. Devemos nos alegrar pelo simples fato, e por simples não estou querendo menosprezar, mas delimitar
o simples fato do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso é por demais sublime, e é isso que deve nos motivar na nossa fé, nos dando imensa alegria. Mas um segundo motivo é que ser semelhante a Jesus deve ser um grande motivo de alegria. Você já se alegrou quando alguém disse para você: irmão, vejo em você algo parecido com Jesus? Você me lembrou Jesus quando ele estava naquele episódio, realizando um determinado milagre ou até pregando o Evangelho. Essa deve ser a nossa maior e mais almejada alegria, nos parecermos com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O nosso alvo é somente esse: imitar a Deus. Se formos imitar uns aos outros, vamos ter problemas, porque todos somos pecadores e vamos sempre nos comparar e sempre achar que nós estamos melhores do que os outros, porque isso é da natureza do pecador. Por isso, nós não devemos estar nos comparando a nenhum semelhante da nossa raça. Devemos tentar nos comparar com Deus e ver se estamos em débito. Certamente sempre estaremos. E procurar melhorar as nossas atitudes diante do Senhor. Outro texto traz a mesma mensagem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores como também de Cristo. E Paulo pediu para os coríntios o imitarem, porque ele estava imitando a Cristo. A ideia é: me imite no que eu estou imitando a Cristo. No que eu não estou imitando a Cristo, certamente não me imite. Seguirmos o Senhor Jesus Cristo é o nosso grande alvo. E esse deve ser o nosso grande motivo de alegria. Leia os evangelhos. Se você não os leu esse ano de 2015, comece hoje. Leia os evangelhos, perceba como Jesus viveu aqui na terra. E então vamos viver da mesma forma, com a mesma ética, com o mesmo compromisso de Cristo, com a mesma fidelidade dele a Deus. Certamente, por sermos pecadores, não vamos conseguir fazer tudo como Jesus, mas vamos nos esforçar para chegar o mais próximo possível. Esse é o nosso segundo grande motivo de alegria: imitar o Senhor Jesus Cristo. Saiba que se você imita o Senhor Jesus Cristo, você vai perceber quão maravilhosa e gratificante é a vida com Deus. Uma vida cristã real, verdadeira, que não se preocupa com as picuinhas dos seres humanos, que não se preocupa somente com os problemas do país. Também tem essas questões na vida, não podemos fechar os olhos para isso, mas isso são detalhes. O principal é servir a Cristo. O principal é imitar Jesus. No Natal, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós devemos começar a imitá-lo. Veja como Deus quis que Jesus nascesse. Os anjos louvaram a Deus e disseram: é um grande motivo de alegria para os seres humanos a chegada de Jesus, porque os anjos viam Jesus na glória, junto do Pai, e eles souberam muito bem perceber a humilhação de Cristo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, o quanto Jesus deixou de lado, pelo menos naqueles 30 e poucos anos, o quanto Jesus deixou de lado temporariamente para nos dar oportunidade de salvação. Foi um sacrifício enorme, a limitação, a autolimitação de Jesus, para nós termos salvação e termos o privilégio de imitá-lo aqui na terra. Se Jesus se esforçou tanto, sacrificou-se tanto, deixando a morada celestial, para sofrer humilhação no meio dos seres humanos, e a pior delas, a morte de cruz, porque nós também não podemos sofrer humilhações por Cristo, não é verdade? Porque nós não podemos também servir aos nossos irmãos, porque não podemos imitar Jesus naquilo que Ele nos ensinou. E lembre-se disso, tudo que você for fazer, tudo que você for decidir, tudo aquilo que você for empreender, ou qualquer ação da sua vida, lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Veja como Jesus fez, veja como Ele agiu,
Mesmo sendo atacado, não revidou aos ataques, agiu em amor. Foi firme com os hipócritas, com aqueles que enganavam e pregavam um outro evangelho, mas foi amoroso com os pecadores perdidos, prostitutas, corruptos, bandidos. Esses Jesus chegou perto, pregou o evangelho e acolheu. Também com outros fariseus, Jesus pregou para fariseus, Jesus pregou para todo tipo de pessoa. Não devemos ser seletivos, devemos ser amorosos, levando o evangelho a todos aqueles que estão ao nosso redor. E um último motivo pelo qual o Natal é um momento de extrema alegria é que sem Jesus não poderíamos ser novas criaturas. Isso é um motivo de extrema alegria. Sem Jesus, nós não poderíamos ser novas criaturas. Só somos porque o Senhor Jesus veio ao mundo, nasceu nessa história triste, mas ao mesmo tempo alegre. Alegre porque os anjos disseram, os homens têm que se alegrar. Mas triste pelo sofrimento da família do Senhor Jesus naquele momento do nascimento. Mais alegre do que triste, penso eu. Às vezes eu ouço, já ouvi pelo menos, crentes dizendo assim: se eu não fosse crente, eu poderia fazer isso ou aquilo. E eu fico pensando, que pensamento é este? Que palavras são essas? Isso não vem de Deus. Se eu não fosse crente, eu poderia fazer aquilo outro. Não é assim. É o contrário. Graças a Deus porque eu sou crente. E hoje eu não preciso ser escravo daqueles pecados. Falho sim, mas odeio falhar. Detesto pecar e quero viver para o Senhor. Esse deve ser o nosso pensamento. Devemos nos alegrar no Natal, porque pelo nascimento de Cristo, e certamente, e consequentemente, sua morte na cruz e ressurreição, nós podemos ser novas criaturas. E como é bom ser uma nova criatura, não é verdade? Como é bom viver com o Senhor. Como é bom ter uma família cristã. Como é bom viver a ética, o comportamento que Jesus nos ensina na sua palavra e aplicá-la à sociedade em que nós vivemos. Nós estamos muito seguros, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Seguros no sentido de protegidos, guardados pelo Senhor. E os nossos filhos, e vocês que já são filhos mais crescidos, filhos de pais cristãos, vocês deviam se alegrar mais ainda, porque vocês tiveram toda a cobertura do seu pai e da sua mãe ensinando o evangelho para vocês. Vocês foram poupados de terríveis pecados, terríveis traumas daqueles que viveram no mundo e que vieram muitas vezes de famílias cujos pais não são cristãos. Vocês têm uma bênção a mais e talvez nem valorizem. Deus queira que valorizem, porque vocês têm uma bênção a mais, um privilégio de ter sido uma geração que veio de uma família cristã. Sem Jesus, não poderíamos ser novas criaturas. Lá em 2 Coríntios 5,17, é um texto que nos lembra disso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na modernidade em que vivemos, há crente de todo jeito. Há crente que ainda é velha criatura, mas se diz crente. Isso é contra a Escritura. Isso não foi o que Jesus ensinou. Nova criatura é nova criatura. E é muito claro o versículo. As coisas velhas já passaram. Crente não vive em pecado. E isso não deve ser um motivo de alegria, deve ser um motivo de tristeza. E no Natal, qual presente nós devemos dar ao Senhor Jesus Cristo? Imaginando que hoje é a festa, digamos aqui, nós consideramos a festa de aniversário do Senhor Jesus Cristo. Qual presente daríamos, pelo menos ele, no período humano aqui na Terra, qual presente devemos dar para ele? Certamente é um presente falho, mas é o que nós podemos, a nossa vida. Mas se a nossa vida é cheia de pecado, de constante pecado, que presente vai ser isso, né? Como Jesus vai se alegrar? O Senhor Jesus, Ele nos deu a oportunidade de sermos uma nova
criatura. Nova criatura implica não viver no sistema do mundo, no sistema de pecado. Nova criatura é ter a mente de Cristo, é pensar como Jesus. Uma nova criatura se alegra ao louvar a Deus. Uma nova criatura vibra ao pregar o Evangelho, ama ler a Bíblia e ter vida de oração, gosta do serviço de Deus, gosta da igreja, não precisa ser empurrada, não precisa ser convencida, porque a nova criatura, ela vai feliz ao serviço na igreja do Senhor, porque foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Esses são os crentes do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para nos alegrar, porque só somos novas criaturas, porque Jesus nasceu naquele dia, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e nos deu oportunidade de salvação. Na verdade, diz lá em João 15, Jesus foi quem nos escolheu. Ele quem nos chamou. Se não fosse o toque dele em nossas vidas, não haveria condição de vivermos a vida boa que vivemos hoje. Isso devemos nos lembrar para a alegria nossa e para a glória de Deus, porque não temos mérito algum na nossa salvação. O problema de nós cristãos é que o tempo vai passando e nós vamos nos achando justos, porque a nossa vida vai se enquadrando com a Escritura e vamos pensando que não temos pecado. Temos pecado. O pecado está aqui e se nós não o controlarmos pelo poder de Deus, vai piorando. Vai piorando. Alguns querem ir por um caminho mais fácil, que não é o mais fácil, é o mais difícil. Fazem uma máscara de santidade. E isso Jesus criticou muito. É o que ele chamou de hipocrisia. Não dá para ter uma vida com Deus sem ler a palavra. Não dá para ter vida com Deus sem oração. Esta mensagem talvez não tenha sentido para alguns aqui, e talvez você não veja os motivos de alegria que eu estou colocando, que são bíblicos. Talvez você não perceba ou não vibre com isso, porque está vivendo um tanto distante do Senhor. A igreja é o local dos redimidos. Para aqueles pecadores que foram salvos pelo Senhor, se amarem e ajudarem uns aos outros, nos ajudarmos a vencer os pecados que estão dentro de nós. Essa é a igreja, é a comunidade dos salvos. E dia a dia temos que ler a palavra e buscar ao Senhor, pregar o Evangelho para a glória de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Um grande motivo de alegria no nascimento de Cristo é que nós somos nova criatura. É por isso que os anjos disseram glória a Deus e paz na terra, porque agora na terra haverão pessoas semelhantes a Jesus, seguidores de Jesus, discípulos do Senhor, comprados pelo sangue do Cordeiro. Agora em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se somos novas criaturas hoje, nós o somos em espírito, mas não fisicamente. Só que a promessa de Deus é que nós seremos novas criaturas completamente. Um dos fatores que nós não mencionamos muito na igreja é que nós estamos envelhecendo, é que o nosso corpo está morrendo, é que a beleza da juventude está se acabando. E os jovens devem lembrar disso, né? Você é belo ou bela enquanto ainda é jovem, mas não demora muito não. Já já as coisas não vão ficando tão belas na estética humana. E aí existem as depressões por causa disso, não é verdade? Existem as frustrações, os problemas conjugais e tantos outros. Mas olha a promessa do Senhor, versículo 14, 1 Coríntios 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quando os apóstolos pregavam o Evangelho, eles começavam a pregar com a ressurreição.
Eles anunciavam a ressurreição, porque a ressurreição é o ensino que mostra o novo nascimento de modo completo. Hoje, quem creu em Jesus nasceu de novo, mas ainda falta o nascimento do corpo físico, e é nesta ressurreição. E Paulo está defendendo a verdade da ressurreição aqui, mostrando que se Cristo não ressuscitou, nós não haveremos de ressuscitar, e a nossa fé se tornou inútil. Vã aqui significa inútil. Somos alegres porque somos novas criaturas. O nascimento do Senhor Jesus nos abriu oportunidade para sermos novas criaturas. E implicado nisso está o fato de que haveremos de ressuscitar. Teremos um novo corpo, semelhante ao de Jesus, para vivermos eternamente. Um corpo que não se corrompe, que não envelhece, que não morre, que não se desgasta. Um corpo à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E então, como novas criaturas, vamos estar continuamente servindo e fazendo a vontade de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, nós lemos assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus no momento em que nos convertemos. Foi o Senhor quem nos transformou e nos deu oportunidade para servi-lo. Se o Senhor Jesus não tivesse nascido, não teríamos esta oportunidade de salvação. A alegria do Natal está em sermos como o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio num momento difícil, dominação do Império Romano. Muitos queriam transformá-lo rei da Judeia. Ele não quis, porque não era o seu objetivo envolver-se com a política da época, mas seu objetivo era proclamar o Evangelho para a salvação de muitos e morrer numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia. Mesmo no momento de tremenda dificuldade, nasceu o Filho de Deus, para a nossa alegria, para termos paz com Deus. Quando você enfrenta suas dificuldades, seus problemas, as crises que todo ser humano passa, o que te traz alegria? Onde você busca contentamento? Eu espero que seja no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Devemos estar alegres porque não vivemos mais no sistema do mundo. A nossa alegria é diferente da alegria do mundo. Devemos estar alegres com o nascimento de Cristo, porque ser semelhante a Jesus é um motivo de tremenda felicidade. E devemos estar alegres porque o Senhor Jesus veio ao mundo, porque sem Jesus nós não seríamos novas criaturas. Eu destaquei pelo menos 3 motivos. Existem muitos outros motivos de alegria. E se você fica triste, saiba disso. Ficamos tristes, se nós ficamos tristes, é porque somos pecadores, falhos e fraquejamos. Mas o Senhor nos deu todos os motivos para estarmos com um sorriso aqui, extremamente alegres. Se reclamamos da vida, você reclama de Deus. Não esqueça disso. Porque o Senhor Jesus já nos deu tudo o que precisamos para viver aqui. Todas as bênçãos espirituais, como diz lá em Efésios capítulo 1. O nascimento do Senhor Jesus nos lembra de tudo isso. A nossa alegria não está aqui, está nos céus. Devemos olhar pela fé, ver aquilo que é invisível aos nossos olhos. E isso deve nos trazer alegria. Certamente quem olhava para aquele menino, naquela estrebaria, deitado numa manjedoura ali, com a sua mãe, no período pós-parto, e o seu pai, José, talvez preocupado e tentando ajeitar tudo, quem chegou ali e viu aquela cena, sem fé, não imaginou que aquele era o Salvador do mundo, o Criador do mundo. Aquele bebê era o Criador de todo o universo e que veio salvar os perdidos. Mas só enxerga isso pela fé no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê essa fé para nos alegrarmos com o nascimento de Cristo e com a obra maravilhosa que Ele fez e fará nas nossas vidas. Vamos orar
pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de salvação que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor cuida de nós, mesmo sendo nós tão pecadores. Ajuda-nos, Senhor Deus, a te amarmos mais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergarmos pela fé, ver o mundo em que vivemos segundo a ótica do Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a entregarmos nossa vida plenamente a Ti, deixando de lado nossos próprios interesses e colocando os interesses do Senhor e da Tua obra à frente dos nossos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esta alegria pelo nascimento do Teu Filho e porque um dia Ele nasceu nas nossas vidas, nos resgatando das trevas do pecado. Te peço, Pai amado, que o Senhor resgate aqueles que aqui estão e ainda não creram no Senhor, se essa for a Tua vontade. Te peço, Senhor Deus, pelos nossos familiares, aqueles que ainda não creram, que o Senhor venha a trazê-los, Senhor Deus, à Tua luz, para que vejam como é bom viver contigo. Te louvamos pela bênção que o Senhor nos deu e tem nos dado de estarmos perto de Ti. Isso já é o maior motivo de alegria. Nos guarda, Senhor, e recebe a nossa adoração desta noite. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.